Muito boa noite, tudo bem com vocês? Curtindo o friozinho, um inverno mais característico nesse início de inverno. Tudo bem por aí? Como é que vão os desafios desse início de semana? Espero que todos estejam bem e que façam um excelente proveito. Percebam as lições e os remédios de cada dia e surfam, aproveitem, bebam, aprendam e se curem. Que todos nós nos abramos ao agora, aonde age o nosso Pai. Que abramos-nos para os fatos e para as pessoas, as lições e os remédios que Deus envia a todas as suas criaturas e que, para nossa tristeza, tantos deles nós, tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos. Que nós estejamos mais disponíveis, mais despertos para Deus. Assim seja. Hoje estamos terminando o subitem Meios de Conservação do capítulo Lei da Conservação, capítulo 5, da terceira parte de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Consiga o seu, leia e depois de ler estude todos os livros, todas as mensagens importantes, todos os livros de sabedoria. E é claro que o Livro dos Espíritos não é o único, não concentra toda a sabedoria do mundo, não existe isso. Cada revelação está de acordo com cada tempo e cada espaço. Assim como qualquer processo educativo, não há como o material de um certo tempo na escola concentrar toda a educação, toda a matéria que aquela criança, que cada aluno precisa obter. Não é? Essa reflexão vai ajudar a gente a entender a questão da alimentação de acordo com a evolução. Porque da mesma forma que as lições e os remédios devem ocorrer de acordo com cada aluno e cada doente, também a alimentação. Vamos conversar sobre alimentação e evolução? Esse é o nosso convite de hoje. Esse é nosso assunto desse momento. Vamos a ele? Questão 710. Kardec pergunta assim: nos mundos onde o corpo físico é mais aperfeiçoado, os seres vivos necessitam de alimentação? Olha que questão interessante, não é? Kardec já parte dessa reflexão em que a alimentação se dá de acordo com a evolução. Assim é na própria encarnação, no próprio mundo da matéria, conforme a idade e conforme a afinidade se dá a alimentação de cada ser. Não é porque um alimento é bom para um adulto que será necessariamente bom para uma criança. Um bebê precisa se alimentar do que é próprio
para a sua idade, e uma criança, e um adolescente, um adulto e um idoso. Para cada época, para cada momento das nossas vidas, há uma alimentação mais adequada. Se isso ocorre de acordo com a idade, também acontecerá uma adequação da alimentação de acordo com a afinidade. Para alguns seres, a alimentação mais adequada precisa conter muita carne. Para alguns seres, a alimentação adequada precisa ter grande quantidade, enquanto que para outros a carne não se mostra adequada e uma pequena quantidade já dá conta da necessidade daquele ser. A cada um de acordo com a sua necessidade, fala Jesus na parábola dos talentos. Ao distribuir, ao falar que o fazendeiro, que o dono da fazenda, ao viajar, dá a cada servo de acordo com a sua necessidade, dando ao primeiro 5 talentos, ao segundo 3 talentos, ao terceiro 1 talento, explicando a antiga questão, um antigo desafio para a alma humana, o porquê da diversidade, da grande diversidade na humanidade, explicando-se então que a cada um de acordo com a sua necessidade, num hospital não será diferente, nenhum doente em sã consciência pode pedir o mesmo remédio de um seu companheiro de quarto, porque cada doente, em cada estágio de diferentes doenças, precisa de um tratamento específico, a cada um de acordo com a sua necessidade. Assim serão também as lições numa escola, assim será também a alimentação. Porque há diferentes temperamentos e a esses diferentes temperamentos caberá uma diferente alimentação. Há diferentes momentos dos temperamentos e a cada momento dos temperamentos caberá uma diferente alimentação. E não é diferente na evolução das criaturas, nos diferentes mundos, porque os diferentes mundos refletem diferentes estágios da evolução também. Então Kardec pergunta: nos mundos onde o corpo físico é mais aperfeiçoado, os seres vivos necessitam de alimentação? Então, apesar de nesses mundos onde o corpo é mais aperfeiçoado refletir um maior aperfeiçoamento espiritual do ser, haverá alimentação. É o que dizem os espíritos. Vamos ver a resposta? Sim, necessitam. Dizem os espíritos que mesmo nos mundos onde o corpo físico é mais sutil, mais aperfeiçoado, também é necessária alimentação. Mas, revelam os espíritos, seus alimentos estão de acordo com a natureza do seu corpo físico mais aperfeiçoado. Tais alimentos não seriam bastante substanciais para o estômago grosseiro dos homens da terra. Do mesmo modo que para eles, para os seres que habitam e que possuem corpos físicos mais sutilizados, a alimentação humana não poderia ser digerida.
é muito interessante entendermos a relação entre evolução e alimentação. Porque tudo obedece à evolução do ser. Os próprios corpos, como Kardec já tem consciência e mostra isso na elaboração da pergunta, os corpos materiais dos seres refletem a sua evolução e assim também os corpos espirituais. Para quem não sabe, após a morte, nós nos utilizaremos de diferentes corpos espirituais, porque também o mundo espiritual não é homogêneo, não é único, ele também se estrutura de acordo com a evolução de cada ser. Há dimensões mais materializadas do mundo espiritual, onde tão densos são os corpos que eles, por diversos aspectos, se mostram semelhantes ao corpo do encarnado, a ponto da criatura, depois da passagem, sentir fome, sentir necessidade de alimentos mais substanciosos, e não apenas por causa da sua mente, não apenas porque está psicologicamente acostumado a alimentos substanciosos, mas porque a sua evolução, o seu corpo mais materializado, precisa de mais matéria para se manter. É verdade que o corpo físico é determinado pelo corpo espiritual, a ponto de Hernani Guimarães, por exemplo, ter chamado o corpo espiritual, que outras crenças chamam de psicossoma, de Kardec chama de perispírito, Paulo de Tarso chama de corpo espiritual, Hernani Guimarães chama de modelo organizador biológico, porque o corpo espiritual é uma forma a partir da qual se forma o corpo físico. Mas por seu lado, o corpo espiritual também é formado pela mente. Então a mente forma o corpo espiritual e o corpo espiritual forma o corpo físico. Então é grande a relação que existe entre mente e os corpos físicos ou espirituais, nos diferentes mundos ou mesmo nesse mundo nosso da matéria e nesse mundo nosso espiritual. Tudo de acordo com a mente. Mas se um corpo espiritual mais denso reflete uma mente mais materializada e exigirá uma alimentação mais materializada, o corpo físico menos materializado, e o corpo espiritual menos materializado após a morte, demandarão uma alimentação mais sutil. No plano das colônias, que é praticamente a fronteira de todos nós habitaremos um umbral após a morte, mas o umbral tem 3 diferentes dimensões. O umbral grosso contém
espíritos com um corpo espiritual mais grosseiro e hábitos e mentalidade e necessidade de alimentação também mais grosseira. O umbral médio. O umbral grosso é formado por espíritos mais petrificados na vingança, na doença, na violência. O umbral médio é formado por espíritos confusos, perturbados. Alguns deles nem sequer consciência da morte têm. E a parte mais elevada do umbral é a umbral formado onde habitam, onde se estabelecem as colônias como o nosso lar, Alvorada Nova e tantas outras. Ali, os espíritos mais sutis, os corpos espirituais mais sutis, se alimentam de caldos e frutas por não ter tanta necessidade, dada a sua maior evolução. Mas, vejam só, quando fazem excursões, porque os habitantes das colônias frequentemente vão até o umbral médio ou umbral grosso para resgatar espíritos, para auxiliar, para servir. O serviço é a ferramenta por excelência de todos nós. E precisamos, sim, dos corpos espirituais mais fortes e, consequentemente, precisamos, sim, de uma alimentação. Então, estamos estudando hoje a relação entre alimentação e evolução. Porque alimentação e evolução guardam correspondência já aqui na Terra, no plano espiritual deste mundo e também nos diferentes mundos. Temos visto isso aqui e a resposta dos amigos a essa questão de Kardec diz que os espíritos nos mundos onde o corpo físico é mais aperfeiçoado necessitam de alimentação, mas seus alimentos estão de acordo com a natureza do seu corpo físico mais aperfeiçoado também. Tais alimentos não seriam bastante substanciais para o espírito grosseiro dos homens, do mesmo modo que para eles a alimentação humana não poderia ser digerida, a cada um de acordo com a sua necessidade. Compreendamos a dinâmica espiritual e aprendamos a evoluir na nossa alimentação conforme pretendemos evoluir na nossa espiritualidade já aqui na Terra. O desafio da alimentação mais sutil, a começar pelo afastamento da carne vermelha na nossa dieta, reflete uma evolução, reflete uma desmaterialização da alimentação e uma desmaterialização do espírito. Porque para
alcançarmos a espiritualização, precisamos passar necessariamente por uma desmaterialização, ainda que não haja uma correspondência obrigatória, ou seja, ainda que nem todos os espíritos, todos os indivíduos que não comem carne sejam mais evoluídos, e ainda que nem todos os espíritos que comem carne não sejam evoluídos. Não há uma correspondência imediata e obrigatória, mas sim, ao longo da vida, na média das criaturas, somos o que comemos. E a nossa evolução na alimentação corresponde à nossa evolução espiritual. Desmaterialize-se e abra-se à espiritualização. São dois movimentos complementares que precisam ter por base, é claro, a compaixão, a gratidão, a capacidade de servir, a fraternidade em todas as nossas relações entre os seres humanos e também com o reino animal, com o reino vegetal, com toda a criação de Deus. Que assim seja para todos nós. Fica essa reflexão de hoje. Hoje nós tivemos aqui uma queda na conexão, mas vamos saudar os amigos que conseguiram ainda deixar registrada a sua presença nos primeiros momentos. Nalva Gorre, muito boa noite. Adelaide Dias, Gugu Souza expressando sua gratidão, Enir Cajazeira dando seu boa noite, Mônica Silva saudando e lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, que todos eles recebam nossas melhores energias, não apenas os lembrados pela Mônica, mas os que estão no coração de cada um de nós, assim como também daqueles que assistirem depois, que todos possam abrir-se, remeter a luz aqui gerada a todos os amigos encarnados e desencarnados. A Mônica também remete, projeta a luz para a paz mundial, para as vítimas dos desastres climáticos no Rio Grande do Sul e no mundo todo, que todos eles recebam a nossa luz, a nossa força, a nossa fé. André Santos, também o nosso boa noite, que nós prossigamos nesses nossos exercícios espirituais, porque sim, assim como há exercícios para o corpo e há exercícios para a mente, há também exercícios para o espírito. Que essa seja a nossa academia do espírito, onde nós exercitemos e nos nutramos das melhores qualidades espirituais. Um grande abraço, paz e bem para todos. Nessa semana estaremos continuando e passaremos, a partir do próximo encontro, a falar sobre os prazeres terrenos. Um grande desafio, um grande campo que devemos e podemos crescer e aprender. Até amanhã, um grande abraço, paz e bem para todos.